Eu quero te trazer 5 táticas que ao longo dos anos, praticamente 9 anos no mercado digital, eu aprendi e que fizeram com que, aplicando nos meus clientes dentro da minha agência, que é a Your Funnel, fizeram com que a gente conseguisse aproveitar ainda mais a base de leads que a gente tinha na mão. Porque muitas vezes o foco dos clientes era em custo de tráfego, em abaixar custo por lead, custo por clique, aumentar a conversão de formulário, porém o que não acontecia era um olhar para os leads que já estavam na base, e olhando para isso, eu encontrei uma oportunidade de abrir uma agência 100% focada em trabalhar com a base de leads, e aí para isso a gente utiliza muito o e-mail marketing, que é um dos canais que eu mais gosto, um dos canais que eu também acabo mais trabalhando dentro da agência, e naturalmente eu falo que a base de leads é algo que é o ativo mais valioso da sua empresa. Não tem como você fugir em relação à construção de audiência por ali, porque lá é onde você vai ter o controle da sua comunicação. Se um dia acabar um Instagram da vida, que eu acredito que seja difícil de acontecer, mas se um dia mudar a política de um Twitter, de um X da vida, você tem o controle de todas as pessoas, da comunicação de todas as pessoas que já decidiram em algum momento entrar na sua comunicação ou participar de algum processo seu, de algum produto seu. Vamos supor que um lead, que uma plataforma deixe de existir. Como pode ser o caso do ActiveCampaign, que é a plataforma que eu utilizo. Eu simplesmente posso fazer o download de todos aqueles leads, migrar para uma outra plataforma, Mailchimp da vida, e continuar minhas comunicações para lá. Claro, teria que fazer um processo de aquecimento? Sim, mas a gente consegue fazer um processo de migração de forma muito mais fácil. Mas vamos entrar aqui nessas 5 táticas para que você consiga hoje mesmo aplicar pelo menos uma dessas táticas e já sair fazendo dinheiro com a base de leads que você tem. Lembrando que dinheiro não é o único benefício que essas estratégias elas podem trazer, mas naturalmente, por a gente conseguir engajar mais os leads, por a gente conseguir aumentar o nível de consciência, o efeito são as vendas. Mas tem criação de conexão, aumento de engajamento e uma porrada outra. Além de aumento na LTV, que você com certeza vai conseguir aumentar o seu LTV, que é uma das táticas que eu vou falar na número 3. Então bora lá. A primeira é vender no onboarding. Se você não está fazendo... Primeira coisa, né? Se você não está fazendo um onboarding, você já está falhando logo no começo, porque essa é uma das automações mais importantes. É aquilo que vai abrir a porta da sua casa. É você abrindo a porta da sua casa para alguém que está entrando. Vamos supor que você está dando uma festa. E aí você mandou o convite para uma porrada de pessoas, que é o tráfego chamando para sua página. Você conseguiu fazer com que uma porrada de pessoas confirmasse que vão participar da sua festa. E aí são as pessoas cadastrando no seu formulário. E aí na hora desses leads, dessas pessoas no caso, entrarem na sua festa, você manda um e-mail. Você fala, oi, entra. Isso não é muito amigável. Você precisa ser muito mais receptivo e dar muito mais contexto para as pessoas que estão entrando na sua plataforma. Então, por que não? Quando você abre a porta de uma festa e fala, cara, que bom que você está aqui, estava te esperando, e fico muito feliz porque nessa festa você vai poder... Tem bebida ali, tem salgadinho ali no forno, tem os pão de queijo ali na mesa, etc. E aí você dá muito mais contexto. O parabéns, não vou falar isso, né? Mas a gente vai estourar o bexigão às 18 horas, depois a gente canta o parabéns, a gente vai fazer uma dinâmica aqui com as crianças, mas vai ser muito divertido. Então o onboarding no e-mail ele deve ser feito da mesma forma. E não só por e-mail, dá para fazer por outros canais também. Mas você precisa dar contexto e a pessoa precisa ter previsibilidade de como funciona a sua comunicação ali por aquele canal. Não só isso. Uma coisa importante, que já foi até tema de uma das lives, é fazer com que o seu e-mail ele não demore para chegar. Sua comunicação ele não leve um delay ali de 5 minutos, de 10 minutos que seja, para poder chegar na pessoa. Porque uma vez que a pessoa decidiu entrar na sua base, decidiu participar das suas comunicações, o melhor momento para você poder se comunicar com essa pessoa é no exato momento em que ela entra na sua base. Então, é o momento onde a gente já capturou a atenção dessa pessoa, a gente só vai direcionar a atenção dessa pessoa agora para a nossa comunicação. Tanto que, quando você vai montar uma automação com, 5 e-mails, por exemplo, de boas-vindas, que já é interessante, você vai ver que o primeiro e-mail ele tem uma taxa muito superior em relação ao segundo, ao terceiro, ao quarto e ao quinto. E nesse processo de fazer um onboarding, claro que se não for um lançamento, você não vai vender, por exemplo, logo nos primeiros e-mails. A não ser que seja um lançamento pago
ou a não ser que você tenha alguns bônus ali dentro. Por exemplo, fazer perguntas e respostas. Eu tava tentando, o nome em inglês estava na cabeça, mas estava tentando traduzir, mas fazer perguntas e respostas só para quem pagou R$49. Aí você poderia fazer essa venda, tentar fazer essa venda dentro desse onboard. Mas lançamento, normalmente, a gente vai buscar fazer com que a pessoa esteja engajada e nos traga uma interação positiva, que é clique, que é resposta, que é encaminhamento de e-mail não funciona muito bem, né? Mas clique e resposta são os principais que a gente já consegue fazer. Até mesmo arrastar o e-mail para a caixa de entrada, isso já ajuda muito a fazer com que a nossa comunicação seja muito mais receptiva e que os próximos e-mails, principalmente, cheguem na caixa de entrada dela. Mas vender nesse onboard funciona muito bem, principalmente quando você tem uma estratégia de captação de leads para lives, uma estratégia de captação de leads num ManyChat da vida, uma estratégia de captação em uma isca, um e-book gratuito, num mini curso gratuito. Isso tudo vai fazer com que você consiga já fazer as vendas. Então, use muito bem o e-mail de boas-vindas. Lembrando, ele é a recepção dos convidados para a festa. Fechou? E por que não vender também nessa automação? A segunda é o e-mail diário. Não sei se você já viu o meu vídeo sobre e-mail diário e sobre como eu faço os meus e-mails diários, que agora são e-mails quase diários, mas eu vou deixar um card aqui em cima para você poder assistir. E se você quiser também participar, tem um link aqui na descrição para você participar das lives semanais. Entrando nessa lista das lives semanais, você vai receber todos os conteúdos daqui para frente, tá? Esses e-mails diários, eles têm como objetivo uma estratégia, é até um paralelo com o livro do Russell. Ele cita o e-mail diário dele como uma estratégia muito Seinfeld, porque existem pessoas como a primeira parte aqui, que é o e-mail de onboarding, que você pode mandar e-mails que estão conectados. O primeiro e-mail conectado com o segundo e-mail conectado com o terceiro e-mail conectado com o quarto, porque a pessoa ela vai ter um contexto e ela vai conseguir olhar os e-mails para trás, qualquer coisa, abrir e entender melhor o contexto. Esses e-mails diários, eles precisam ser um pouco mais desconexos. Então, você precisa criar e-mails, e quando eu falo diário, pode ser 5 e-mails por semana, um e-mail a cada dia útil da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí, com esses e-mails, você já vai naturalmente conseguir fazer com que as pessoas elas abram um e-mail, não precisem entender o contexto dos outros e-mails. Isso funciona muito bem para e-commerce, por exemplo, que sempre lança uma oferta ou outra, mas quando a gente pensa em infoproduto, quando a gente pensa no mundo de influenciadores e experts, é natural que a gente precise pensar em quais tipos de conteúdo a gente pode mandar. Como, por exemplo, mandar uma lição aprendida num dia, um checklist de outro, uma prova social, pode mandar um conteúdo que foi lançado no YouTube. E esses e-mails diários vão fazer com que as pessoas elas vão elevando o nível de consciência. Ou seja, passem mais tempo com você, passe mais tempo com a sua comunicação, e aí, por consequência disso, aumentando o engajamento e a conexão com essas pessoas, você consiga vender. Por isso que essa é uma das estratégias que, na minha visão, todo negócio tinha que ter, que é mandar e-mail de uma forma muito consistente, de uma forma muito frequente. Diariamente é o mundo ideal. Se sábado e domingo for algo viável para você, maravilha, manda sábado e domingo, porque também vai ajudar muito. Mas conforme você vai mandando cada vez mais e-mails, vamos supor de segunda a sexta-feira, você vai entendendo qual é o comportamento das pessoas ao longo da sua comunicação, dos disparos da sua comunicação. Como, por exemplo, as pessoas que clicaram em 10 e-mails seus, pô, isso é uma métrica muito valiosa. Por que não pegar essas 10 pessoas agora e direcionar elas para um CRM? Direcionar essas pessoas agora para um fluxo de e-mails mais focado em venda. Isso vai ajudar a fazer com que esses e-mails diários se tornem futuras conversões para você. Então, eu não deixaria de pensar em e-mails diários, porque isso vai fazer muito sentido para sua base e principalmente, né? Vai fazer com que você mantenha essas pessoas em movimento, que você vá aparecendo cada vez mais para essas pessoas. Lembrando, quem não é visto não é lembrado, você quer ser visto e visto por pessoas que você comprou para estar na sua base, né? Então, não desperdiça essa
estratégia de número 2, essa tática de e-mail diário que vai funcionar muito bem, e funciona muito bem para qualquer nicho. Serviço, infoproduto, para influenciadores, para e-commerce principalmente, tá? E-commerce eu diria que pode mandar 2 ou 3 por dia, a depender dos e-mails. Mas e-mails diários. A terceira é o upsell para compradores. Então, se na primeira estratégia a gente falou sobre você fazer uma boa recepção com as pessoas que estão entrando na sua base, aqui a gente está falando sobre, aqui eu estou falando sobre fazer uma boa recepção para as pessoas que acabaram de comprar um produto seu. Então, vamos supor que, independente do valor do produto, um produtinho de R$19, um produto de R$997, que eu sei que as pessoas do mercado digital gostam do 7 no final, embora tenha uma lógica por trás, você pegar e montar um baita fluxo para receber essas pessoas. E não só receber essas pessoas no sentido de pegar na mão, mostrar como funciona a plataforma, como ela vai ter acesso, dar algumas dicas por onde ela deve começar, aulas que ela já pode assistir, consumir para poder ter os primeiros resultados, como também uma das coisas que eu fui num evento no ano passado, da Hotmart, não foi da Hotmart especificamente, mas o JP estava palestrando lá nesse evento e ele trouxe um dado muito interessante, foi uma palestra muito analítica, muito voltada a dados, e eu gosto muito desse tipo de palestra, que ele disse que a tendência de uma pessoa a fazer uma ascensão para um produto mais caro, ou seja, uma pessoa que compra um produto de R$19 e depois compra um produto de R$497, ou uma pessoa que compra um de R$500 e depois vai para um produto de R$2.000, é de um período de 21 dias. Ou seja, durante esses 21 dias, você precisa, ao máximo, buscar fazer com que essa pessoa ela esteja engajada, ela esteja se entretendo no conteúdo que ela acabou de pagar para receber, para que você consiga facilitar a ascensão dessa pessoa a comprar um produto mais caro. Lembrando, você, assim como uma pessoa que entrou na sua plataforma por tráfego pago, ou até mesmo por você ter chamado num Stories, você investiu. O investimento seja de tempo, um investimento financeiro no tráfego, para essa pessoa comprar um produto seu. Então, essa pessoa ela precisa ser muito bem aproveitada para que você também consiga extrair e automaticamente aumentar o seu LTV, que no fundo, é uma venda já feita e é um custo que você não vai precisar ficar pagando para fazer a aquisição dessa pessoa de novo. Então, quando você consegue fazer um upsell, por exemplo, principalmente nessas boas-vindas, e principalmente montando uma comunicação ao longo desses 21 dias, vai fazer com que o seu custo continue o mesmo, mas o seu retorno sobre esse investimento seja muito maior. Então aproveite esses 21 dias. Eu vejo muitas pessoas fazendo downsell só 7 dias depois que acaba o lançamento. Mas é preciso bater na tecla desse downsell, por exemplo. Sabe? É uma das estratégias que eu nem coloquei aqui, mas se tem um downsell e a importância de você, ao longo de 21 dias, aquecer, engajar, dar dica, acompanhar essas pessoas, tem também o downsell, onde depois dessa pessoa ela não ter comprado, ou de ter feito o pitch, ela não ter decidido entrar na sua comunidade, no seu produto e tudo mais, trabalhar ali uma comunicação de 21 dias para buscar converter esse ser humano, fechou? Isso já vai ajudar, essa dica 2x1, upsell e downsell, já vai te ajudar a fazer com que o seu faturamento com a base de leads que você tenha seja aumentado. E agora a gente vai para ideia, tática, estratégia de número 4. E se você já gostou até aqui, não esquece de comentar e deixar seu like. Isso aqui me ajuda muito a crescer no YouTube e principalmente a bater a minha meta de 5 mil seguidores até o final deste ano em que estou postando o vídeo. A estratégia de número 4 é a sequência para leads engajados. Então falamos aqui sobre fazer um onboarding para as pessoas que estão entrando na sua base. Depois falamos sobre a importância de manter as pessoas sendo comunicadas e impactadas diariamente com os e-mails diários. Depois trouxemos a ideia de upsell e downsell, que é aumentar suas vendas com as pessoas que acabaram de comprar ou de recusar a sua compra. Agora o quarto é principalmente conectado com o e-mail diário e você tendo essa estratégia de nutrição, essa estratégia de aparecer para as pessoas, entendendo os dados que estão sendo gerados através dessa estratégia,
fazer com que as pessoas mais engajadas e mais propensas a comprarem, ou as pessoas mais aquecidas, comprem de você. E aí, com isso, foi o que eu já até dei um sinalzinho ali para você, colocar essa pessoa no CRM, é possível. Mas por que não pegar as pessoas que clicaram 10 vezes em um e-mail seu, tiveram 10 cliques em algum e-mail seu, numa sequência de 10 e-mails, numa sequência de uma automação, na verdade, de 10 e-mails, mandando ela para um VSL. Lembrando que, se ela engajou ou deu o último clique agora, por que não pegar e buscar manter tentar converter essa pessoa nos próximos 20 dias? Isso já vai fazer com que... E essa é uma das conversões que, assim, essa é uma das automações que mais converte dentro das estratégias que eu estou trazendo. Só não é mais quente e não converte mais do que a última, a estratégia de número 5, mas essa aqui ela funciona muito bem. Já vendi produtos de R$49, já vendi produtos de R$997 e funciona muito bem. Então, busca que... Eu vou deixar um card aqui em cima, os 6 passos que eu daria caso eu estivesse começando uma base de e-mails hoje. É uma base de leads. Mas não se apega a isso, porque uma das estratégias que eu trago nesse vídeo é sobre você centralizar toda e qualquer informação, todo dado do lead que você tem dentro da sua plataforma de leads, dentro da sua base de e-mails. Isso vai fazer com que você consiga cada vez ter mais contexto sobre cada pessoa, e aí com isso tem também a questão de você fazer um mapeamento dos comportamentos, seja cliques, seja aberturas ou o que quer que seja, porque entendendo os comportamentos você vai entender quem é a pessoa mais quente, mais engajada, que mais interage com as suas comunicações, para pegar essas pessoas e aí sim fazer um bom trabalho. Quando eu falo um bom trabalho, pode ser sim um CRM, pode ser uma sequência de e-mails, mas pode ser o passo número 5. Se inscreve aqui no canal, vamos lá. Passo número 5 é você trabalhar uma estratégia de recuperação com e-mail mais WhatsApp. Isso aqui não é nenhuma novidade, né? Mas é importante que o óbvio precisa ser dito e muitas vezes a gente precisa mais ser lembrado do que aprender coisas novas. Então eu vou reforçar isso aqui para vocês e vou bater na tecla da importância de você conectar essas duas comunicações, que é o e-mail e o WhatsApp também. Seja de uma forma mais, não vou dizer duplicidade, né? Porque precisa existir adaptações, porque a forma como uma pessoa lê um WhatsApp é diferente da forma como uma pessoa lê o e-mail. A forma como você configura um WhatsApp é diferente da forma como você configura tecnicamente um e-mail. O visual precisa ser diferente, a quantidade de caracteres é diferente, a imagem e quantidade de coisas que você coloca é diferente. Então, claro, você vai precisar fazer uma adaptação nessas comunicações. Mas, quando você junta essas duas plataformas, seja na recuperação, seja, por exemplo, para fazer essa sequência engajada para os leads que clicaram 10 vezes, pegar e colocar uma sequência de e-mails, mas também trabalhar o WhatsApp, que pode ser algo semelhante com uma recuperação, vai fazer com que você consiga aproveitar muito bem essa base de leads, principalmente vender. Mas a recuperação, que aí as principais recuperações que a gente tem é abandono de carrinho, que é a principal, boleto gerado, que hoje não trabalhamos muito com e-mail por conta do Pix, que é a terceira automação. Então hoje o Pix e boleto são muito similares no sentido de lógica, onde você precisa ter o dinheiro na sua conta e você precisa abrir o seu banco para poder fazer o pagamento. E a não ser que você esteja trabalhando com um público um pouco mais velho, eu diria, nem vou falar uma idade aqui, porque o público mais idoso, e dependendo ainda da faixa de renda, do faturamento dessas pessoas, do salário, aposentadoria, faz sentido manter boleto. Mas tem boleto e tem Pix, e hoje muitos checkouts, muitos experts decidem nem abrir a opção do boleto. Mas carrinho abandonado, boleto, Pix, compra cancelada, porque essa pessoa ela decidiu comprar, passou o cartão, e por saldo, pelo banco ter reconhecido como uma compra suspeita, ou por bandeira, informações erradas do cartão, a pessoa não comprou. Então, abandono, Pix, boleto, compra cancelada e a mais triste, reembolso. Você pode tentar criar uma automação de reembolso, abordar essa pessoa, buscar entender o porquê ela pediu esse reembolso
Mas o reembolso ele serve mais como uma automação de limpeza para você cortar o relacionamento. É um divórcio. A pessoa comprou, decidiu estar contigo, decidiu consumir o seu conteúdo e ela, por algum motivo, ela desistiu, deu um passo atrás. Então não vale muito a pena, às vezes, tentar forçar o relacionamento ou continuar que ela esteja na sua base, porque vai ser, na minha visão, é algo forçado. Às vezes, e eu já criei essa automação e funciona bem, você pode pedir para a pessoa falar com o vendedor para evitar o cancelamento, ou, na verdade, para solicitar o cancelamento, e esse vendedor ele pega e tenta reembolsar parcialmente, dar um bônus a mais. Isso pode funcionar bastante, mas não é uma estratégia muito funcional, na minha visão. Então, mais vale o teste. Fechou? Então, vendas no onboarding, e-mail diário, upsell e downsell, sequência para engajados e e-mails de WhatsApp para recuperação. Muito conectado. Isso tudo você consegue centralizar e fazer dentro de uma plataforma só, independente da plataforma que você utilize. Eu utilizo o ActiveCampaign e tem link aqui na descrição também. Não fecha o vídeo, que eu vou deixar aqui no final dois vídeos para você poder assistir, porque se você assistiu até aqui é porque você gosta desse tipo de conteúdo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like e se inscreve aí no canal. Fechou? Tamo junto. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!